Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes, é um prazer muito grande poder estar falando com todos vocês. Minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, pela vossa vida e dizer a todos vocês que é um prazer muito grande tê-los em nossa companhia, os que estão desde o início do canal A Bíblia em Foco e aqueles que estão se agregando no decorrer dos dias até o presente momento. Minha gratidão a Deus pela sua vida, que Deus abençoe você e tudo que você tem e a sua família. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de acionar as notificações, rever as suas notificações e comentar nos vídeos, compartilhar os nossos vídeos e também deixar o seu like assistindo o nosso vídeo na íntegra. Quero dizer também de antemão que os comentários são muito bem-vindos e que os comentários que vêm para rebater a nossa vida, o que está escrito e o que está sendo passado no canal Bíblia em Foco através dos vídeos, quando se relata sobre doutrina, nós tentamos fazer o que mais esteja de acordo com a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Então, os comentários para rebater o campo doutrinário fica muito chato, assim. Devia ter um apoio àquilo que nós estamos fazendo, pois estamos tentando direcionar a vida de todos os irmãos debaixo da santa palavra de Deus. Mas, enfim, não fique triste, eu nunca me posicionei sobre isso, se eu removê-los, porque nós nos esforçamos para pregar a verdade do Evangelho. Então nós não vamos aceitar ninguém rebatendo e ninguém desconstruindo aquilo que nós estamos construindo com o maior trabalho, que é a pregação da palavra e também galgar um escrito por escrito através do nosso testemunho. Então, explique para os irmãos, porque os irmãos precisam estar cientes desse assunto. Outra coisa, meus irmãos, eu não queria falar sobre esse assunto, os irmãos percebem que tem assuntos que me dão nojo, ânsia de vômito, náusea, só de pensar. Mas eu preciso comentar num breve vídeo sobre este assunto. Aonde vai parar, meus irmãos, as atrocidades no meio evangélico? Atrocidades terríveis no meio evangélico, aonde nós vamos parar com tantas notícias e com tantas coisas ruins no meio do evangelho e em meio à igreja de Cristo. Hoje eu quero falar sobre esse caso aí que tem manchado de sangue as páginas dos jornais televisivos, jornais escritos e jornais falados. Enfim, várias matérias têm trazido ao mundo esse assassinato, essa execução do pastor Anderson do Carmo, o esposo da deputada federal, cantora e deputada Flor de Lis. Meus irmãos, eu acredito que as igrejas têm deixado muito a desejar no sentido de se envolver com política. A política é um campo muito vasto de destruição, de perseguições, de morte, de execuções, pois nós sabemos que no meio da política não impera coisas boas. E essas carreiras políticas desses cantores e pastores afastam eles da função que eles exerciam na igreja e daquilo que Deus havia estabelecido para eles. E eles às vezes ficam distantes da esposa, distantes da família, e acaba havendo uma lacuna muito grande na vida conjugal e acaba em divórcio, separação, destruição e tantas coisas mais. Mas, meus queridos e amados irmãos, a política é um campo tão ferrenho de guerra que nós vemos aí políticos da própria igreja lutando e brigando, se degradando uns contra os outros, professando a mesma fé. Bom, não era, de antemão já temos a experiência bíblica narrada pela palavra de Deus de que não é bom que a igreja esteja de braços dados com o mundo. Um cristão político vai automaticamente se introduzir no meio de coisas que não agradam a Deus. Aí fica essas guerras. Se já no meio dos políticos não cristãos já é uma complicação, o escândalo, a mentira, a roubalheira e tantas coisas ruins que eles fazem e cometem, tantas atrocidades, imagina os cristãos envolvidos com a política. Aí fica esses nossos deputados evangélicos, senadores, escandalizando a vida conjugal, separação, divórcio, representando a família.
outros deputados trazendo escândalo familiar, um escândalo atrás do outro. E nós vemos a destruição da confiança das pessoas na Igreja de Cristo. E também estamos acompanhando agora essa guerra, essa retaliação entre os próprios pastores da igreja que exercem a política, porque nem todos eles são do mesmo partido. Então entra aquela guerra partidária e os cristãos automaticamente em facção, em contenda, em divisões, que não agrada a Deus. Bom, a briga por cadeira e por posição é tão grande dentro da igreja que não é só no campo político partidário, mas no campo da igreja. Eles fazem de tudo para galgar uma posição, uma fama, uma cadeira. E às vezes essas coisas estão tirando a essência, o verdadeiro conteúdo do verdadeiro evangelho da vida das pessoas. Bom, meus irmãos, eu temo que estejamos vivendo aquilo que Paulo falou. Para aqueles que gostam do anjo, que andam sempre com o anjo, confiando no anjo, vamos ficar atentos no que Paulo falou. Olha, meus irmãos, os Gálatas, se vocês receber um outro evangelho, que não é o evangelho que eu vos tenho anunciado. Qual que era o evangelho de Paulo? O evangelho da cruz, o evangelho cristocêntrico. Paulo temia que na retirada dele, ou na ausência dele, alguns poderiam tentar infiltrar e introduzir um outro evangelho. Qual é o outro evangelho? Se não esse que nós estamos vivendo hoje. É o evangelho do toma cada lá, do evangelho fácil, evangelho sem cruz, sem renúncia, sem rendição, sem santidade, sem arrependimento. Esse evangelho prostituído que nós vivemos hoje na igreja, entendeu? Então esse evangelho maldito, Paulo disse que se vocês receberem, ainda que seja um anjo descendo do céu trazendo este evangelho, que seja anátema, anátema no original, maldito. O evangelho pregado hoje, 90% é o evangelho maldito, é o evangelho prostituído, é o evangelho que não é o evangelho da cruz de Cristo, o evangelho da entrega, da renúncia, da abnegação, da humildade, da vida tranquila, da vida em paz, acomodada das coisas simples. Esse evangelho não está sendo mais pregado. Vivemos aí o evangelho maldito que Paulo falou aos Gálatas. E olha, meus irmãos, que esse evangelho que Paulo falou é esse evangelho que estamos vivendo, onde as mulheres, os homens andam da forma que querem, vestem o que querem, comem o que querem, bebem o que querem, vão onde querem, fazem o que querem e não dão ouvidos à voz de Deus nem à palavra de Deus. Compram o que querem, não pagam se querem, não tem caráter, não tem caráter entre a sociedade, entre os gentios, não tem caráter entre os cristãos, não tem caráter para nada, andam nus na praia, seminus, andam da forma que querem, divorciam, casam de novo, aí já tem um homem casado com uma mulher, que a mulher já tem 2, 3 filhos já do primeiro casamento, às vezes traz para dentro de casa um marginal, não há mais uma orientação sábia na vida conjugal da igreja. A igreja perdeu a essência, Nós temos um cuidado muito grande com o extremismo e o liberalismo. Antigamente as igrejas pregavam que tinha que namorar 1 ano e casar, estipulava, disciplinava, excluía as pessoas, porque tinha que casar dentro de 1 ano. Hoje a pessoa pode fazer o que quer, já namora no primeiro dia, primeira semana de namoro, já dorme na casa da menina, já pratica o ato sexual, já faz tudo que tem que fazer antes do casamento, já vão lá enganar o anjo da igreja, que é o pastor, já chegam na frente do pastor com a vida desregrada, enganando, já entram na vida conjugal mentindo. Então nós vivemos um extremismo, e eu tenho dito para vocês aqui no canal Bíblia em Foco, que nós temos que andar no centro da vontade de Deus, nem esquerda nem direita, nós temos que andar um testemunho equilibrado. Cuidado com aquilo que é demais, seja para a esquerda ou para a direita. Tem gente liberal ao extremo, tem gente extremista pregando santidade ao extremo, que nem existe na Bíblia. Então nós temos que ter uma vida em paz, tranquilidade, fazer as coisas em paz, viver em paz, tratar nosso semelhante em paz e vivermos em paz. É isso que é o verdadeiro evangelho. Bom, meus irmãos, eu quero falar sobre esse caso. Por que tanta atrocidade no meio evangélico? Por causa de posição, de cadeira, pastores, cantores abandonando o ministério que Deus lhe deu para ser político, para ficar famoso, deputado. Eles já são famosos dentro da igreja, mas eles têm uma ambição tão grande que eles têm que trocar o cargo pastoral, que eles já estão pregando a nível internacional, para eles ser um político, para somar mais a sua credencial, eles se tornarem mais poderosos ainda. Então, muitos desses têm se transpassado pela ambição por cadeira e posição. Muitos deles estão mortos e outros vão morrer espiritualmente e alguns até fisicamente.
Então, o que, que eu penso sobre essas coisas? Bom, meus irmãos, eu nunca gostei do semblante carregado da Flor de Lis, nem do testemunho dela, no sentido de se portar, de se vestir. Nunca gostei dos louvores, acho as letras muito apologéticas, a volta por cima, coisa que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho de Cristo. Falei, e vou falar hoje também, sobre esses pastores que vão para a África, pegam uma criança, adotam uma criança, traz as fotos para cá, usa aquela taberninha lá como um ponto missionário para se promover e fazer marketing da sua pessoa. Como o caso da Flor de Lis, 55 filhos. Aquilo era mais um marketing, uma promoção. Eu sei que muita gente vai me criticar, mas eu tenho que falar a verdade. Então, esse negócio de filhos adotivos, não. Deixa eles serem filhos da igreja. Deixa a igreja ser mãe deles. E cuide deles, porque quem tem que cuidar das crianças africanas é a igreja. A igreja tem que ser mãe deles e o pastor tem que ser apacentador, pastoreador, apacentar aqueles filhos da igreja. Então tem pessoas que usam isso como um marketing para se promover nas redes de televisão, para se promover na igreja local. Poxa, o pastor tem 5 filhos lá na África, o pastor, entendeu? Não, isso não precisava. Ele pode cuidar e apacentar sem trazê-lo como filhos. Então eu percebo assim que nesse caso aqui eu vejo uma autopromoção máxima da pessoa dessa deputada. Sinto muito dizer. Outra coisa que eu quero relatar com vocês, o porquê dessas atrocidades hoje no meio evangélico. Porque a igreja, os cristãos perderam a linha de raciocínio. Eles não querem mais cumprir a Bíblia Sagrada. Isso vai acontecer que uma vez que você está fora da direção de Deus, coisas ruins acontecem. Uma vez que você está na direção de Deus, você viaja o mundo em trens, avião, rodoviários, aeroportos, estação de férrea, você vai por tudo e Deus te guarda, te livra. Porque eu faço essa pergunta, por que a morte dentro da garagem da casa com 30 tiros? Por quê? Deus não estava presente? Onde estava Deus nesse momento que não guardou o seu servo? Deus estava no lugar dele de sempre, presente. É que a gente vai criando situações em que Deus vai dando linha e as coisas vão acontecer. Deus sempre esteve presente, sempre está presente, mas nós temos que ter cuidado com as nossas relações, com quem nós nos relacionamos, nós temos que ter cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes. Bom, quero falar mais uma coisa. O que essas atrocidades que têm acontecido no meio da igreja? Certamente políticos brigando uns com os outros. Eu tenho uma preocupação muito grande, que ainda vai acontecer muito mais coisa, porque eu digo para vocês com toda sinceridade, do jeito que a igreja está fora da direção de Deus, está acontecendo bem pouca coisa. Deus está tendo muita misericórdia desse povo que se dizem cristão, porque é muita coisa fora da Bíblia que pode gerar morte, porque o salário do pecado é a morte. Vocês entendem? O salário do pecado é a morte. A igreja precisa andar no caminho. É óbvio que morrer, alguém vai morrer sempre. No dia de ser recolhido, Deus vai colher. Mas não estamos falando de recolher no tempo de Deus, de um caso que alguém morre alvejado a tiros e coisas dessa natureza. Mas estou falando de coisas estranhas que estão acontecendo em massa dentro da igreja. Então Deus está assistindo o trono, está dando corda. Alguma coisa está errada. Muitas atrocidades. É o pastor lá, o Adi, que é um pastor assassino, que assassina a nora. Esse caso do Anderson do Carmo agora, até já confirmado pela polícia, que foram os próprios filhos que lhes alvejou com 30 ou 32 tiros de uma pistola 9mm, se não me falha a memória. E já tem especulação da polícia que eles possam ter gastado um pente, recarregado outro pente e continuado atirando. Quer dizer, algo diabólico, algo demoníaco. Algo que envolve o que aí? Divórcio, ela já tinha um filho quando casou com ele, aí tem mais esses filhos adotivos. Então, tudo coisas fora da direção de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida. Alguém vai me criticar, pode me criticar, meu irmão. Alguém vai dizer, não é hora de falar, porque não respeita, que olé é a hora que é para falar, tem que falar a hora que sente. Então, ali tem divórcio, um filho que já existia, 38 anos, ela já foi casar com ele, com o filho, aí tem mais filho dela com ele, aí tem mais aquela filharada que ela buscou. Então, escuta uma coisa também, sobre esse negócio de trazer gente para dentro de casa, pode ser adotivo, bonito para a mídia, mas dentro da Bíblia não tem muitas coisas bonitas nessa questão. O primeiro pastor que eu tive, ele me disse para mim, irmão Levi, jamais traga para dentro da sua casa. Eu era noivo, namorava minha esposa naquela época. E ele disse para mim, não traga para dentro da sua casa o estranho. E ele me contou uma história que aconteceu na igreja que nós congregava com ele. Ele contou para mim que um casal procurou ele e queria colocar uma pessoa que tinha vindo de outro lugar
para dar uma hospitalidade e para eles começarem a se encaminhar na vida. E eu deixar ele morar dentro da casa um dia, porque ele não tinha onde morar, era do outro estado. Bom, aquele rapaz entrou dentro da casa e acabou possuindo a irmã, a esposa do irmão. Destruiu o casamento do irmão. Aí você vai dizer, mas ela fez isso porque ela era vagabunda, porque isso e aquilo. Não. Nem sempre. As coisas, você dá lugar pro diabo, abre a porta pro pecado e pro diabo, as coisas, aí a mulher vai vendo o cara vai dando em cima, a mulher vai resistindo. Aquelas coisas que você sabe, não precisa ficar narrando aqui no canal para não perder muito tempo do vídeo. Destruiu o casal. Como este, eu vi em Criciúmal, quando eu pastoreava Deus e Amor, um casal que recebeu um rapaz que veio do Rio. E esse rapaz veio com um pregador da Igreja Deus e Amor. E deixaram ele entrar na casa e ele roubou todas as economias do casal, quase 40 mil reais na época, economias de anos que eles vinham guardando um pouquinho por mês, um troquinho por troquinho, e levou tudo embora. Então, quer dizer, por que eu estou usando esses exemplos aqui do meu pastor, o primeiro pastor que ele me disse para mim há quase 30 anos atrás? Para que você entenda uma coisa, não se traz para dentro da casa da gente nem filho adotivo, porque hoje é adotado, mas não eram. Foi tudo pessoas que ela foi trazendo aí talvez da periferia do Rio, não sei aonde. Também não quero pecar aqui, mas tem que ser sincero, eu tenho que falar o que eu penso. Não vai dar cadeia para mim de falar, e se que der processo, que dê, mas eu tenho que falar o que eu sinto. Então, assim, trouxe aquele monte, no meio daqueles meninos, quem garante que não tinha gente ali, má índole, drogados, pessoas perdidas pela sociedade? Mas tem que estender a mão, mas não trazer para dentro de casa. Quem é que garante que aqueles filhos ali dentro daqueles filhos, todos eles estão libertos? Então, cuidado você na igreja que confia demais nas pessoas que se convertem num dia, no outro dia você já está colocando dentro de casa e trazendo para a sua família. Eles vão estrupar talvez a sua querida filhinha, eles vão dar em cima da sua mulher, porque eu não acredito 100% que todo mundo que vem do mundo automaticamente no outro dia está liberto. Irmão, seja maduro e inteligente. Nem todo mundo que vem para a igreja se liberta. Dentro da igreja atual que você congrega, tem pessoas que estão lá, mas não estão libertas. Você entende? Um número X se liberta, que se aproxima de Deus, e sempre tem aquele número que é duvidoso. Então nós não podemos viver de ilusão, nós temos que viver de realidade. Bom, não sei o que aconteceu aí, eu só sei que não vejo nada de Deus muito nessa história toda de 55 filhos, divórcio, já tinha um filho, já veio e casou com ele. Não concordo. Nunca gostei muito do testemunho dela de cantar e nem da forma dela de se portar, o testemunho exterior, o testemunho de vida com Deus. Mas o que eu quero falar? Eu quero aproveitar isso para dizer aonde vamos com tantas atrocidades. Pastor alvejado a tiro, 32 tiros, pastor assassinando a nora, pastores se suicidando porque não aguenta mais a vida, porque perdeu a igreja, porque fez dívida demais, não conseguiu ter mais a sua BMW, seu Mercedes. Isso aí, meus irmãos, é tudo cumprimento bíblico isso aí. Isso aí é falta de humildade, simplicidade e se ater às coisas simples e viver uma vida modéstia. Vocês entenderam? O que está acontecendo na igreja hoje, que a igreja está se envolvendo muito com o mundo, esses cantores, atores, esses cantores e pastores estão se tornando amigos dos atores da televisão, se tornando amigos íntimos de apresentadores de televisão secular. E então o evangelho está perdendo a essência, está misturado, uma coisa sem graça. E a ambição por poder, por cadeira, até me lembro que esse pastor antes do Carmo, junto com a Flor de Lis, tinha um evento missionário no Rio de Janeiro, que eles queriam fazer frente para os demais eventos. Na verdade, hoje a gente percebe que as coisas vão desenrolando e a gente acaba chegando à conclusão que é uma disputa. Um quer ter o maior congresso, quer ter o maior templo, e o outro quer trazer o mesmo movimento que aconteceu nos Gideões para o lugar dele, que nem eles queriam. Inclusive até o próprio Abílio Santana ia lá no congresso deles e num DVD gravado falou mal do trabalho do Cicino Bernardino. Isso não é culpa minha, isso é culpa de vocês que falam, isso está gravado. Não adianta vir querer dizer que a gente está perseguindo ou querer vir com um processo, não, está gravado no DVD dele, criticando e metendo pau nos Gideões, falando mal do Cicino Bernardino no congresso da Flor de Lis e do Anderson do Carmo, desse pastor que faleceu. E aí você percebe que no outro ano estava o Abílio lá pedindo desculpa para o Cicino Bernardino e pregando no congresso. Quer dizer, o Abílio Santana não sabe o que é da vida. Fala e desfala, não tem caráter de homem de Deus, porque o homem de Deus não pode estar falando coisa e pedindo perdão no outro dia, esse perdão descarado. Tem que ter caráter. Então eu me preocupo muito com esses deputados evangélicos, que eles possam ser mortos, porque estão trazendo confusão e briga, e estão se envolvendo em quadrilhas, porque na política tem quadrilha de bandidos marginais. A gente sabe que lá para cima, para o Nordeste, lá tem coronéis da política que matam
para manter a sua posição e a sua cadeira. Então essas pessoas aí, que nem o Abílio, já sofreu acidente de carro, já sofreu um tiro na perna, já vem tendo aviso de Deus. Então essas pessoas têm que ter um cuidado muito grande, né? Então a gente percebe muitas coisas ruins na vida deles depois que eles aderiram à política. O Feliciano, aquele caso da menina da Lelis, aquelas acusações, e o Magno Malta, Laurete abandona o Reginaldo, casa com ele, eles vão representar a família, daqui a pouco traz esses escândalos representando a família, então nem se reelege. Então Deus está no encalço de todas as pessoas, e Deus sabe de tudo, Deus está ciente de tudo, meus irmãos. Então eu pergunto para vocês o seguinte: por que tanta atrocidade no meio evangélico? Por que tantas coisas ruins estão acontecendo? É óbvio, é muito fácil de você raciocinar. A igreja tem que viver o seu papel na igreja. Esses homens estão muito fora da direção do que Deus traçou para eles. Essas cantoras aí estão muito fora do que Deus traçou para essas mulheres. Essas mulheres cantoras usam a fama da igreja para ser deputada. Flor de Lis é deputada, Vanida Bordier lançou candidatura, graças a Deus que perdeu. Imagina a Vanida Bordier representando a família cristã, né, com 3 casamentos. Aí Lauriette, deputada, um escândalo. Aí vem o Idecardo Takayama, brabo, chuta até a sombra. Aí vem o Feliciano com esse escândalo dele também, brigando com aqueles homossexuais, por causa daquela posição dele. E o que eu vejo que isso aí, em vez de melhorar, está gerando mais revolta contra os ímpios, contra a igreja, porque está acendendo mais o fogo da revolta. Enfim, nós vamos para o cumprimento bíblico. Não tem como nós também escaparmos disso aí, meus irmãos. Então a gente vai olhando esses políticos aí cristãos, e a gente vai vendo o Manuel Ferreira, que foi deputado, o líder da Madureira, hoje eu não sei, ele não é mais, mas foi deputado, ex-deputado federal, se envolvendo com o reverendo Moon, com a Igreja da Unificação, que é uma igreja, é uma seita, que tem o reverendo Moon como o próprio Cristo. O reverendo Moon faleceu já, mas o Moon é o próprio Cristo para eles. E ele foi lá naquele casamento da Igreja da Unificação, que casa as pessoas em massa com aquele véuzinho branco na cabeça. Aquela igreja é maçônica, o reverendo Moon é um líder envolvido com a maçonaria, e o Manuel Ferreira estava lá. Isso é deputado também do Brasil. Quer dizer, nós temos perdido com essas pessoas que a Assembleia de Deus, a CGADB falou, Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, falou quando apresentou que era para defender a família, a honra, que era para ir para lá para ajudar a defender a causa de Deus, as leis que eram corruptas e leis antibíblicas para não aprovar e não deixar entrar no plenário. Então, na verdade, não estão fazendo nada daquilo que eles apresentaram. Estão escandalizando com o evangelho. Escandalizando. Você vê aquele Isidório lá, aquele deputado Isidório lá, que tem aquela casa de recuperação. Estranho aquele negócio lá. Que hoje em dia todo mundo defende tudo, tudo é de Deus. Com aquela fala estranha, com aquele jeito estranho de falar, sem educação, brigando com a Abílio Santana, trazendo escândalo para o evangelho. E assim vai. E segue a lista de tantos outros que eu não falei para vocês aí. Olha, meus irmãos, continuo com a mesma ideia. Política não é lugar para pastor e cantor abandonar o altar da igreja para se tornar um político. E vim dizer na cara dura que tem condições de desenvolver as duas funções, de forma alguma. Você nunca mais vai conseguir desenvolver uma carreira pastoral se envolvendo com carreira política. Você vai até fazer alguma coisa em ambos os lados, mas aquilo que Deus traçou para você fazer, você jamais irá fazer. Porque não tem como você se dedicar para a carreira política e para a carreira pastoral ao mesmo tempo. Tanto é o caso do Feliciano. Depois que se tornou deputado, acabou como pastor. Acabou. Não adianta bater pé e dizer que ele está ativo, que acabou. E todos os pastores que se envolver com política vão acabar. O Idecardo Takayama pregava que era uma tocha em 1980. Se envolveu com política, acabou. E tem mais um que eu não falei aqui, que já dormiu com o Senhor, acho que faz um mês. Eu acredito que durma com o Senhor. Eu não sou juiz para dizer que não. Tomara que durma com o Senhor. Porque nós somos o seguinte, nós somos de botar o Hélio Bezerra no céu, Davi Miranda no céu, nós temos de botar o Manuel Ferreira no céu, nós temos de botar, quem mais? O Manuel Melo no céu, o Daniel Bergo, o Narving, mas o dia do Senhor é que vai dizer se esses camaradas estão no céu. Não é porque abriram uma igreja e ganharam milhões de almas que a alma deles está salva. Cuidado, lembra do que Paulo disse? Eu vou me esforçando, andando, para que eu ganhando milhões de almas não venha perder a minha própria alma. Então, cuidado. Então, a gente tem esse costume de botar eles no céu, mas naquele dia é o dia do Senhor, lá que nós vamos ver quem verdadeiramente está no céu. Então, meus irmãos,
esses pastores, não é por ser famosos que eles estão salvos. E a política é um jogo muito sujo e muito estranho para a igreja estar envolvida. Vocês me entendem? Então tenham muito cuidado com isso. O porquê de tanta atrocidade dentro da igreja nesses últimos dias? Por que de tantas coisas ruins? É muito fácil raciocínio. A igreja perdeu a direção. A igreja não sabe para onde está indo. A igreja é uma igreja divorcista. Líderes divorciam e casam com outra pessoa dentro da própria igreja, com o apoio e o consentimento dos próprios presidentes da igreja. Você entende? Os pastores presidentes, os filhos deles se separam e eles casam os próprios filhos dentro da sua própria igreja novamente. E não somente o filho dos presidentes, mas os membros da igreja. Isso é um erro muito grande. A igreja está como um navio que anda no alto mar sem uma bússola. É um avião que anda sem um contato com a torre, não tem mais, perdeu o sentido de rota, não sabe para onde está indo. É um trem desgovernado, vocês entendem? Não sabe para onde está se conduzindo, porque perderam a direção do caminho. O caminho da igreja é um caminho de santificação, de modéstia, de paz, de amor, de respeito. Nós pregamos todo dia que nós temos que perdoar, amar, respeitar, mas esses políticos crentes brigam, se retalham brigando. Paulo falou que a guerra, a intriga e que a gritaria, essas coisas nada é de Deus. E é o que mais nós vemos no Evangelho hoje em dia, é gritaria. Silas Malafaia grita de um lado, fulano grita do outro, outro grita do outro. Quer dizer, então essas pessoas aí que estão infiltradas no meio da política, não traz nada de beneplácito para a vida espiritual da igreja, nada. O Silas Malafaia não é um deputado, não é nada, mas ele mesmo diz que não quer ser, porque ele não nasceu para ser influenciado, nasceu para influenciar. Então o que ele quer? Fora da política, influenciar dentro da política. E assim vai. O líder da Sara Nossa Terra, de qualquer... tudo eles é deputado, irmão. A primeira coisa que eles querem é ser deputado. Aí tem deputado e governador da Igreja Universal e tudo. Então, essas pessoas não contribuem em nada para a nação brasileira, no sentido de que eles iriam se eleger e ser diferentes dos demais, dos políticos que não são cristãos. Não vejo diferença nenhuma. Tem políticos não cristãos que têm muito mais caráter que político cristão. Por exemplo, não vou citar para não quero aqui fazer propagandear política para ninguém aqui no canal, mas nós vamos seguir o seguinte. O Lazier Martins é um político aqui do estado do Rio Grande do Sul, que trabalhava na Rádio Gaúcha, que fazia cobertura na Gaúcha. É um jornalista. O Lazier Martins é um senador. Até a fala do Lazier Martins lá no plenário, às vezes, é mais educada que de muitos cristãos. Não estou contra os cristãos, de forma alguma, não estou aqui para defender o ímpio, mas é o caso da Ana Amélia Lemos, que é outra jornalista que também é aqui do Rio Grande do Sul, que é senadora, não sei se reelegeu, não estou bem a par. A Ana Amélia Lemos, o Lazier Martins, são pessoas que não são cristãos, mas têm um discurso completamente idôneo. Então não é por ser cristão ou não, tem que ter caráter na política. Aí nós vamos para os que não são cristãos também, que essas líderes, essas mulheres do PT, como a Gleice e tantos outros, só brigam. Entendeu? Então tem gente dentro da política que não é cristão, que tem caráter, e tem gente cristã. Mas o que eu digo? Que o lado do evangelho todos que vão para lá deveriam ter caráter espiritual para defender a igreja. Se eles não defender as teses da igreja, não tiver testemunho lá escandalizar, a igreja já não pode mais confiar, tem que eliminar a pessoa, não votar para ele não apoiar esse tipo de gente. Mas a igreja apoia as pessoas erradas. Vocês entendem? Então nós estamos vivendo um evangelho que caminha desgovernado, uma liderança de igreja desgovernada, sem direção, um evangelho maldito, um evangelho prostituído, pregado dentro desses templos. E eu não sou contra o templo. Quando eu falo templo, não é que sou contra a igreja. A igreja existe e vai continuar existindo. Mas nós precisamos ter muito cuidado. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo ali uma falha muito grande do casal, trazer essa gente para dentro da casa deles, se auto-exaltar porque tinha 55 filhos. Já problemas de um primeiro casamento, de um filho de 38 anos que veio para dentro da casa dela para odiar o Anderson do Carmo. E aquilo que eu digo aqui no canal, que o que é bom é você, novo, conhecer uma menina, perguntar para Deus, buscar orientação, casar com ela e viver a sua vida toda com ela, ter a sua família das suas próprias entranhas, tá entendendo? Que você vai ter filhos legítimos, você vai ter pessoas, mas também tem um filho legítimo, teve um que matou, tudo bem, eu sei disso, não sou ignorante, mas via de regra, sempre vai ser mais harmonioso quando você vive uma vida regrada e que você segue os padrões. Hoje em dia tem muita confusão de divórcio, de padrasto molestando menina
enteada, muita coisa, porque tudo isso é uma falta de direção, uma sociedade doente. Se a gente quer resolver os problemas da sociedade, não tem que estar trazendo emenda, leis, tem que curar a cabeça das pessoas. As pessoas estão doentes na cabeça. Se a pessoa está sã da cabeça, ia dar menos divórcio, menos problemas, menos famílias amontoadas, porque, sinceramente, você vai querer que o filho do outro marido vai me amar 100% como o meu próprio filho? Em um caso acontece dois, mas via de regra não, de forma alguma. Ele sempre vai ter alguma contenda com aquele padrasto, com aquela pessoa que está vivendo com ele. E assim vice-versa. Então, o que eu vejo ali? Eu vejo algo diabólico, terrível, eu vejo uma destruição ali. Não vejo nada de Deus. E já desde o princípio, quando começou a gente sentia que tinha algo ruim ali, quando falou em muito filho, e muito filho, dependendo do lugar, já é complicado. Imagina no Rio de Janeiro, o rapaz era, digamos que gostar de pregar para drogado, libertar drogado, essas coisas. A gente sabe como é que funciona isso. Aqui no Rio Grande do Sul, conheço um amigo meu, que foi vice-prefeito de Novo Hamburgo, que ele tem um desafio jovem, chamado Gideões, que tem várias unidades aqui no estado, e recupera essa gente. Drogado é um problema sério lidar com drogado. Trazer esse tipo de gente para dentro da sua casa é muito sério, porque nem todos os drogados que você traz recebem uma libertação 100%, e uma pessoa que não está liberta, ele faz qualquer coisa por droga. Então é muito complicado, tem pastores muito iludidos. Eu vivo na realidade, que nem diz o outro, eu não vou me alucinar, achar que eu sou o cara. Eu posso até evangelizar um drogado, mas eu estou ciente que nem todo drogado, se eu evangelizar 20, 30, nem todos vão receber a libertação 100%. Então tem que estar ciente para isso. Que você traz para um desafio jovem, digamos, 50 pessoas, às vezes 10 se libertam. 40 nunca vai dar em nada, vai ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos comendo comida e obedecendo as regras, mas sai dali, dá aquela crise de novo, porque isso é uma obra do diabo. Se você não tiver força e lutar 100% com Deus, você não se liberta disso. Então, trazer para dentro de casa, essas pessoas certamente dos lugares onde eles evangelizavam e foram trazendo, não sei muito bem a história, também estou falando aqui o que eu penso, posso estar errado, mas eu não sei 100%, mas vem trazendo, e no meio dessas pessoas vem esses marginaizinhos aí que eles, entendeu? Você entende? E vem vindo esse comportamento estranho. E por trás dessas crianças que você acha tão meiga, tem pessoas endemoniadas com Satanás dentro do seu coração, não são libertos. E aí acontece uma atrocidade como essa. Então, meus irmãos, não é questão de ser ou não ser hospitaleiro. Cuide com quem você coloca dentro da sua casa. Cuide com quem você coloca dentro do círculo de amizade e relacionamento seu. Eu digo sempre à minha menina aqui em casa, com meus filhos, cuidado, nós vivemos um mundo conturbado, não é mais como antigamente. Nós vivemos um mundo de pessoas falsas, pessoas ruins, pessoas sem coração. Tem coração, é um coração de pedra, não é um coração de carne, não amam, não sente, não tem afeto, são falsos, fingidos, são mentirosos, caluniadores, perto de você uma coisa, você vira as costas e outra, no emprego, no trabalho, na igreja, aonde você ir, tem essas pessoas. Então nós vivemos um mundo bem conturbado. Está muito difícil encontrar uma pessoa boa, então tenha cuidado com os seus relacionamentos. Não maltrate o ser humano, mas tenha cuidado com os seus relacionamentos. Por exemplo, a sua vida conjugal, a Bíblia diz que é um jardim fechado, uma fonte selada. Você sabe o que é isso? Manancial selado, fonte selada. Isso é um relacionamento seu, um lugar, um reduto onde você e a sua esposa só tem convívio. Você não pode abrir a porta desse jardim ou abrir a porta dessa fonte, o selo dessa fonte, para que uma terceira ou a quarta pessoa venha usufruir de forma alguma. Você tem que ter muito cuidado com a sua vida, com o seu relacionamento, com a sua vida conjugal. Dentro da igreja hoje, deixa eu dizer aqui, sabe por que tem as pessoas que vão ficar bravas comigo? Fique bravo se quiser. Tem pessoas dentro da igreja que nasceu na igreja, é humilde, virgens, tem um relacionamento, são um casal puro. Mas dentro da igreja tem gente que veio do mundo, já tinha usufruído, já tinha homens que já tinham dormido com todas as mulheres que possa existir, cor, de pele, tudo. E mulheres também da mesma forma, que viviam na noite, tudo, ou que nem viviam na noite, mas viviam na balada, tudo. E vêm para a igreja, tem experiências largas com o mundo. Então essas pessoas vêm, na maioria das vezes essas pessoas não têm o mesmo temor e o respeito que os irmãos que se criaram dentro da igreja. Ah, o irmão está duvidando da conversão dele. Não estou duvidando, a gente tem experiência. E aí muitas dessas pessoas se infiltram na vida dos outros.
Uma mulher dessa se infiltra na vida de um rapazinho inocente, um homem desse se infiltra na vida de uma menina inocente, ou se infiltra na vida do casal, tudo. Tenha cuidado com pessoas, irmão, que estão chegando na igreja. Não é porque ele chegou na igreja, se converteu ontem, que você já tem que abrir na tua casa, já tem que ir casando, namorando com ele, pelo amor de Deus. Assim as meninas, os rapazes, os casais, a família, tenha discernimento dentro da igreja. Não confie nas pessoas sem você ter um conhecimento da pessoa. Ô, irmão Levi, o senhor é desconfiado? Não é desconfiado, é experiência vivida. Você acha que eu tenho uma família na presença de Deus por quê? Por quê? Porque eu sempre cuidei. Sempre cuidei. Por exemplo, quando eu congregava em Curitiba, na Igreja de Jesus Cristo, ali na Igreja de Curitiba, nós estávamos atendendo um trabalho ali numa escola bíblica de obreiro, ajudando os pastores lá a treinar os obreiros. Nós éramos um dos obreiros mais velhos que tinha lá. E eu já tinha sido presbítero e pastor da Igreja do Amor, tinha uma experiência muito grande da Assembleia também, então ajudava muito. Tinha um rapaz lá que ele queria namorar minha menina tinha 12 anos. Você entendeu? Um rapaz da Igreja de Jesus Cristo, que quer ser uma igreja santa, exclusivista, que só eles têm doutrina. Então, muita coisa errada vindo naquela igreja, como tem na Deus e Amor em qualquer igreja. Então, eu estou falando aqui, não estou nem aí se vocês vão querer me processar, me incriminar. Um rapaz de 20 e poucos anos, já de olho na minha menina. Minha menina nem pensava em namorar. Minha menina era uma criança, estava lá no pátio da igreja, cantando, indo para o culto em paz. As outras meninas também, tudo formando peitinho, 12, 13 anos, já muitas delas já querendo namorar. E muitos rapazes já grandes da igreja, homens feitos, querendo já de olho nas meninas. E às vezes até rapaz casado de olho nas meninas novas. Então, igreja, você se cuida, que você pode destruir a sua vida dentro da igreja. Às vezes vocês estão preocupados com o mundo, é claro que quem é crente não pode ir no baile, não pode se relacionar com rapaz do mundo, nada. Mas tem rapaz do mundo católico que eu conheço aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, que tem muito mais testemunho que crente. Porque o crente, rapaz, quando é vagabundo, é vagabundo. Eu vi uma cambada de vagabundo na Deus e Amor na Assembleia de jovens vagabundos que não fazem nada, cheio de modinha, de cabelinho espetado para cima, de bermudinha, cheio de malandragem do mundo, de música, de roqueiro, de tudo, dentro da igreja, filho de crente. Aí se a tua filha ficar com um cara desse, acabou. Se o teu filho ficar com uma menina dessa, acabou. Eles estão dentro da igreja, mas não tem nada de crente. A igreja não está dentro deles. Os pais deles são mundanos, nunca ensinaram nada para eles, nunca disseram, ô filho, nunca censuraram eles no que é errado. Então você entende o que eu quero dizer, irmão? Vem de família, e a minha família não. E como a minha, muitas são, sempre ordenada pela doutrina. Então, eu cuido sim dos meus filhos, você deve cuidar dos seus filhos e da sua família. Cuidado, irmão. Dentro da igreja, a sua filha está fadada a casar com um rapaz e enrolar os pés a vida. Cuida do rapaz que ela vai casar, a família, os pais do rapaz, tá certo? Cuida muito disso. Se a sua filha for inteligente, vai aceitar o teu conselho. Mas tem essas meninas rebeldes que não aceitam conselho de pai e mãe. A minha menina é uma bênção de Deus. Desde o primeiro aninho de idade, ela aceitou os meus conselhos da Marai, que os meus é mais duro. E ela sempre procurava a mim para se aconselhar. Não que a minha esposa também é querida, aconselha firme. Mas eu sou firme, eu digo na lata o que tem que dizer. E a minha filha sempre me procurou eu para ouvir o que ela precisava ouvir. Resumindo, a minha filha está com 18 anos, vai fazer 19, em março do ano que vem, está trabalhando, formada, vai fazer faculdade e tudo. Uma menina que nunca namorou ninguém, nunca correu atrás de rapaz algum. Mas o rapaz lá em Curitiba já de olho na menina com 12 anos. Então você entendeu? Um camarada com 23, 24 anos. Então não é porque está em igreja de Jesus Cristo, porque está em Deus é Amor, porque eu conheço a mocidade da igreja de Jesus Cristo, conheço a mocidade da igreja de Deus é Amor muito, muito, muito bem, e a da Assembleia mais ainda. Então tem jovens dentro da igreja que são verdadeiros vagabundos, vadios, tá entendendo? E mundanos, não querem nada com Deus. Então tem um número de jovens fiéis, tem, mas muito pequenininho. Cuidado. Em 100% da mocidade de uma igreja, 15, 20 é fiel. E você, se não se cuidar, vai se dar mal. E aí tem aquelas meninas que gostam dos rapazes que vêm do mundo. Né? Os rapazes fiéis da igreja, ela não quer. Ela quer os mundanos da igreja ou os que vêm do mundo, porque são os caras, era drogado, tatuado. Então, cuidado, irmãos. Cuidado. O que eu vivi na minha família, eu quero passar para vocês. Tenha cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, ele pode sair porque o fulano é da igreja. Não, senhor, eu nunca dei liberdade para minha filha. Pode sair com o grupo da mocidade da Assembleia de Deus, pode ir para onde quiser. Não. Até o contrário, minha filha nunca gostou dos grupos de mocidade da igreja. Minha filha nunca quis ir em lugar nenhum, porque eles iam para a pista de patinação, eles iam para esses retiros mundano, retiro da igreja, que eles se retiram para mundanismo. Não é para orar e para ler Bíblia, e para ter um monte de casais ali, 2, 3 casais, 4,
que vá junto, que são líderes da mocidade, que vá cuidar deles para eles não namorar, se retiravam para namorar. Então eu sempre dizia para minha filha para ela não ir. E ela sempre obedeceu, ela está aí ó, firme e firme no evangelho, cantando, tem os dons de Deus, toca teclado, toca violão, canta muito bem. Se Deus quiser vai dar letras para ela e tudo, dinheiros. Mas por quê? Não é porque estava dentro da igreja que eu apoiava tudo que é da igreja. Não é que a minha filha vai em tudo que é evento da igreja, porque tem eventos da igreja que eu não apoio. Você entendeu? Tem lugares que eles vão ficar sozinhos, com mocidade, nunca apoiei. Então esse é o porquê que a minha filha é bem cuidada e bem tratada e hoje está em pé no evangelho. Meu filho é a mesma coisa. Meu filho, se ele fez ignorância em rapaz da igreja, meu menino vai fazer 15 anos. Ele vê esses adolescentes bobo que não fica essas frescuras dentro da igreja, já não quer nem saber, irmãos. E o pequenininho vou criar na mesma forma. Então não é porque é evento da igreja vai deixando ir. Cuidado. Cuidado. É por isso que às vezes dá um monte de rolo, namoro. Por isso que essas meninas da igreja não sabem quem namora, quem vai namorar, com quem não namora, não sabe mais nada. Aí casa, eles ficam bravos que eu falo. Os pastores ficam bravos, presidente. Não, mas é o que eu vou fazer, irmãos? O que eu vejo de menina na igreja aqui que casa hoje e um ano está separada. Aqui, gente que veio aqui para a cidade de Votivo, cidade distante, que nós pastoreamos e congregamos, vieram do outro estado para cá, vieram de outra cidade do estado e de outros estados para cá, mulheres novinhas, 24, 25 anos, 23 anos, que já tem uma história de casamento. Já lá na cidade dela, já largou o marido, veio para cá para arrumar outra presa. Então tenha muito cuidado, irmão, quando alguém se aproximar do seu filho. Olha, tenha muito cuidado disso, tá certo? Então nós vivemos hoje, o que nós vivemos dentro da igreja? Uma igreja que perdeu a direção. Por isso que tem morte, assassinato ou suicídio. Outra coisa que eu quero falar para encerrar o vídeo. Esse caso aí do pastor Anderson. Essa atrocidade. Que coisa triste, irmão, que escândalo. Que angústia na minha alma de ver esse homem morto. Esse homem era para estar pregando a palavra. O que essa mulher fez, o que esse homem fez, a Flor de Lis, o que esses filhos deles fizeram para envergonhar a nossa nação, manchar as páginas dos jornais do nosso querido evangelho com o pastor Anderson morto, executado com 32 tiros pelos próprios filhos. Que bagunça dos infernos. O que está acontecendo? Jesus vai pedir conta naquele dia dessas coisas. Tem gente que não é hora de comentar. É hora sim, né? Você não é juiz. Que juiz, rapaz? O que de bom que tem isso? Entendeu? O que de bom que tem do Abílio Santana ficar brigando com esses caras por política? O que tem do Marco Feliciano, do Magno Malta, esses caras? O que tem de bom nisso? Escândalo. Deus vai pedir conta para esses pastores. Esses pastores tirando a vida por causa da igreja. Alguns deles dizem que tiraram por causa da igreja. E tem defensores, pensadores, poetas, escritores aí no Brasil, como o Caio Fábio, dizendo que a culpa é da igreja. A culpa não é da igreja e nem dos pastores. A culpa é de todos que estão perdendo o rumo do verdadeiro evangelho. Você entendeu? Uma pessoa que vive em Cristo jamais tira a sua vida. Uma pessoa que vem o Feliciano vomitar pela boca, defecar pela boca, dizer que eles tiraram a vida para acelerar sua chegada ao céu. O que está acontecendo? Que acelerar a chegada ao céu? Quer dizer que eu tenho que me matar agora aqui na rua, colocar uma corda numa árvore da minha chácara aqui e me enforcar para mim acelerar minha chegada ao céu? Ah, irmão Levi, o senhor não tem motivo, o senhor vive uma vida, você não sabe da minha vida. O que eu já passei 30 anos dentro do evangelho. Eu tinha motivos para me matar 5 vezes. Eu vou tirar minha vida porque pastor, porque igreja falhou. Cristo é a vida. Enquanto a vida é a esperança, como é que alguém tira a sua vida? E vai dizer que foi por causa da igreja? Que foi porque não me deram a igreja? Vai criar vergonha, vai trabalhar. Isso é pessoa endemoniada. Se ele é pastor, nunca foi pastor. Um pastor dá vida e não tira a vida. Vocês entendem? Então a minha pergunta é o seguinte, um tema do meu vídeo. Por que tantas atrocidades no meio evangélico? É um momento de nós raciocinarmos. Por isso que o pastor Sebastião Rodrigues, lá do Cuiabá, quer voltar às origens. Por que a Assembleia de Deus está essa bagunça? Essa amizade com o mundo? Esses homens movidos por ambição e poder, pensando só nos seus deleites. Por que a Deus é Amor está essa bagunça de pastor saindo e abrindo igreja? Por quê? Por causa do missionário, daquela família gananciosa. O âmbito dessas igrejas, o tema central diz é dinheiro e posição e cadeira. Saiam desse pedestal, pelo amor de Deus, e desçam. O evangelho é simplicidade. Esse dinheiro, escoa esse dinheiro, faça esse dinheiro escoar para a salvação de almas, construção de creches, de escolas. Tire esse dinheiro da vida, porque senão vão morrer tudo por causa do dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, e por esse mal muitos já se transpassaram. Eles não conseguem mais sentir e ver, porque estão transpassados pelo vil metal. A ganância,
Conheci um pastor aqui em Novo Hamburgo que ele tinha 10 mil, 40 mil de salário. Estou falando com experiência, ele tirava mais 10 por fora semanal da ficha. Então ele tinha 80 mil de salário, porque ele queria comprar mansões no centro, carrões e mais carrões. São enlouquecidos por dinheiro. O Deus deles é o dinheiro. Aí chega um obreiro perto, eles matam por causa de dinheiro. Porque ninguém pode chegar perto do pastor. Os vice-presidentes vai tudo arrancando, matando todo mundo, porque eles têm que ficar ali puxando o saco e bajulando o pastor. Outra coisa que eu queria falar aqui. Coisa terrível é a bajulação. O que tem de obreiro bajulador, puxando o saco do pastor, na nossa linguagem aqui do Rio Grande do Sul, puxa saco, bajulador. Bajulador é aquele, o que é bajulador no original? Aquele que está sempre perto do pastor, sempre. Passando um paninho no sapato do pastor, atando o cadarço do pastor, amarrando. Mas é por maldade, não é se fosse por bondade, sim, por cristianismo verdadeiro é uma glória, mas é por maldade. Abrindo a porta do carro do pastor, eu acho bonito, lavando o carro do pastor, acho bonito, mas não é por amor, é tudo por bajulação, para ele manter a cadeira e a posição dele do lado. Não tem nada de Deus, não tem mensagem, não tem pregação, não tem poder de Deus, não tem nada, não tem vida no altar, não tem família no altar, nada. Mas ele está ali. E não deixa ninguém chegar, porque se alguém chegar, ele perde a cadeira dele. Isso é o bajulador. O bajulador é muito diferente do homem de Deus. O homem de Deus submisso, ele obedece o pastor, ele trata bem o seu pastor. Mas o bajulador não, o bajulador é diferente. E eu encontrei muito bajulador na minha história de 30 anos dentro do Evangelho. Bajuladores esses que me impediram de chegar perto do pastor. Teve igrejas como a de Curitiba, a Igreja de Jesus Cristo, que eu cheguei muito próximo do pastor, o presidente, e os demais ficaram loucos. Eu falo em rede, eles vão dizer que não. E todas as igrejas que eu congreguei, eu sempre tive um contato muito perto do pastor presidente, logo sem eu exigir, sem nada. De repente eu estava lá porque Deus me colocava. E os demais já começavam a me tirar. Vocês conseguiram me tirar muitas vezes, rapaz. Mas não tem problema. A minha vida não está pegada em pastor. A minha vida está pegada em Cristo. Também não estou atrás de ministério. Eu tive ministério, mas não estou atrás de ministério. Estou atrás de salvar a minha alma. Então tenham cuidado, irmãos, com os bajuladores. Tudo que o irmão Levi está falando para você nesses vídeos riquíssimos do canal Bíblia em Foco, aproveita, não questiona. Não é que eu sou dono da verdade, mas você vai questionar uma palavra da verdade. Estou falando para você, cuida da sua vida espiritual, você que está aí dentro da sua igreja, da sua denominação, do seu ministério, cuidado. Não faça muita expectativa, não porque você não consiga alcançar, você vai alcançar, porque Deus te deu qualidade, mas os homens não vão deixar você concluir as suas expectativas. E você vai se entristecer na fé. Cuidado para não perder o seu ministério, não perder a sua vida e não perder a sua própria família, infiltrando a sua família na igreja, fazendo seus filhos, sua esposa sofrer pela questão ministerial. Mas aí, irmão Levi, é pecado? Não, isso é bonito. Mas o problema hoje é os homens. Aí eu estava conversando com a minha esposa, Deus está sempre pronto, Deus está interessado em abençoar o ministério dos verdadeiros obreiros. Mas o problema nunca vai ser Deus, sempre vai ser os homens. Hoje os homens estão impedindo. Mas, irmão Levi, a igreja de Deus, como é que os homens impedem? A igreja é de Deus. Mas Deus dá livre-arbítrio para as pessoas. Então os homens estão impedindo, sim, a chamada de muitos irmãos que são verdadeiros obreiros de Deus. Por que tanta atrocidades no meio evangélico? Acione os sinos das notificações, pedindo a vocês mais uma vez, porque vocês têm que estar revendo os sinos das notificações. Comente nos nossos vídeos, comentários bíblicos, eu sempre digo, comentário, não vem aqueles papos furados, fugindo do contexto, que isso aí não some em nada. E se quer me contrariar e me xingar, isso aí não vai resolver nada você falar aí no rodapé do vídeo. Talvez se Deus desse uma oportunidade de você ficar frente a frente comigo, você poderia me xingar, mas aí no comentário, no rodapé do vídeo, o que vai resolver? Você entendeu? É muito fácil dizer para mim, fora do meu alcance. Então acione, comente, comentários edificantes são maravilhosos. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, não estou aqui no YouTube para fazer com loico nenhum outro youtuber. Porque eu não sei se os outros youtubers estão pregando o mesmo que eu estou pregando. Eu continuo, eu sou ligado à igreja, eu não sou um desigrejado, não tenho nada contra os desigrejados, mas também não tenho a favor. Tá certo? Eu quero que fique bem claro isso. Nunca vou gravar falando mal do desigrejado, mas não sou a favor do desigrejado. Tá certo? Outra coisa, se alguém pensa que nem eu tenho um canal no YouTube, comentou no meu, glória a Deus. Se nós conseguirmos andar no mesmo caminho, como diz a Bíblia em Miqueias, andarão dois juntos se não houver acordo. Se houver acordo, você pensa igual no sentido doutrinário, amém. Glória a Deus. Eu deixo você comentar aí e sou muito grato a Deus por você pensar como eu. Agora, eu não quero comentar no rodapé do vídeo dos canais dos outros. E também não quero ter envolvimento com os outros, para que eu não venha ter envolvimento e depois eu não possa pregar o que eu prego. Porque eu sempre fui assim de me cuidar
no sentido em tudo, para que eu possa passar aquilo que Deus quer que eu passe nessa última hora, tá certo, meus irmãos? Então, meus queridos, muito grato a Deus por você de outro canal, por você que tem assistido nossos vídeos, concorda conosco. Eu também acredito, se você concordou conosco, escreveu, porque você também quer viver a verdade, mas eu quero que você entenda, eu não sou um desigrejado, entendeu? E eu sou a pessoa assim que eu tenho um conjunto doutrinário que eu estudei, entendi que isso é bíblico. Não adianta eu ser a favor de 10 coisas e ser contra uma. Eu sou uma pessoa que examinei a Bíblia em todo sentido e eu acho que um conjunto doutrinário que eu busquei para mim estudar é o mais correto biblicamente falando. Não estou condenando ninguém, mas eu primeiro eu acredito no arrebatamento pós-tribulacional, eu acredito no dízimo, acredito na oferta alçada, não acredito em voto, não acredito em tridízimo, nem em dízimo do dízimo, não acredito em nada que está fora da Bíblia. Vocês entenderam? Também não acredito que dízimo salva, acredito que é um compromisso, um dever para manutenção da igreja. Não prego dízimo por salvação, não prego batismo como salvação. Batismo é um mandamento, um cumprimento da justiça de Deus e tantas outras coisas. Eu acredito num conjunto doutrinário completo, entendeu? Eu não acredito em pregar uma coisa e se imiscuir da outra. Então que fique bem claro que a pessoa para caminhar comigo vai ter que caminhar aqui, irmãos, ó. Vai ter que caminhar comigo aqui, ó, dentro da palavra de Deus, tá certo? Falou com vocês, por que tanta atrocidade? Por que essas coisas tão tristes que nos faz o nosso coração dilacerar? Tá certo? Você que anda em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, nas cidades grandes, indo e vindo todos os dias, no meio de perigo, de assalto, de roubo, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus te livre desse mundo tão ruim, de pessoas tão mal intencionadas, de má índole. Que Deus guarde a sua casa, a sua família, a sua vida conjugal. E não esqueça, em Cristo jamais seremos enganados e em Cristo jamais seremos confundidos.